Rensa Brasil, com Aldo Rebelo. Ministro Aldo Rebelo, boa tarde. Eu queria te ouvir sobre... Tudo bem? Queria te ouvir sobre essa mudança, né? A gente teve uma troca de guarda no Ministério das Minas e Energia. Eu queria ouvir o que isso significa, o impacto disso, tem importância, não tem importância? O que o senhor pode falar para a gente sobre isso? Boa tarde mais uma vez, Eduardo. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Fábio. Boa tarde. Boa tarde aos nossos ouvintes. Tem impacto, Eduardo? Tem impacto, ou seja, o nosso presidente, Jair Bolsonaro, talvez não tenha um adversário tão duro nessa campanha pela reeleição do que a Petrobras. Talvez não seja o Lula, não seja o Ciro, não seja alguém que possa vir da terceira via. O que mais tem tirado do nosso presidente a possibilidade de governar bem o país tem sido esse embate com a Petrobras. Recentemente ele já tinha substituído o presidente da Petrobras, o general Silvio Luna, e agora não substituiu, ele pediu para sair, mas na verdade foi sob a pressão, o impacto das falas do presidente sobre o reajuste dos combustíveis. E a fala tem razão de ser porque no governo dele o óleo diesel já sofreu um reajuste de 96%, ou seja, quase 100% no preço dos combustíveis. É um impacto muito, muito pesado. Só que não foi o general Silvio Luna que criou essa situação. Quem criou a situação na qual a Petrobras tem 63% de suas ações em mãos de acionistas privados, não foi o general Silvio Luna, não foi o ministro Bento. Eu conheço ambos. O general Silvio Luna foi o secretário-geral do Ministério da Defesa quando fui ministro. É um homem íntegro, probo, competente. O almirante Bento era o responsável pela área de ciência e tecnologia da Marinha. É um submarinista consagrado, um homem também muito competente. Nunca ministro de Ciência de Minas e Energia foi responsável por preço de Petrobras. Aliás, nem eram bem consultados sobre isso. Ora, é uma situação muito, muito difícil. Ele vai se desfazendo dos quadros de alto gabarito, como o Silvio Luna, como o próprio Bento Albuquerque. O reajuste no preço dos combustíveis vai tornando o custo de vida insuportável para a população, que vê a notícia de que a Petrobras, entre maio, junho e julho, vai distribuir 90 bilhões de reais de dividendos. 90 bilhões. Um acionista pequeno, que tem 10 mil ações, vai receber 70 mil reais de dividendos. Imagina quem tem 1 milhão de ações, principalmente os estrangeiros que compraram isso na Bolsa de Nova York. A Petrobras exige uma providência rápida de Estado, porque na prática ela tornou-se uma empresa privada. Se ela tem a maioria das ações nas mãos dos acionistas privados, o presidente, ao escolher o presidente do Conselho Administrativo, o presidente da diretoria executiva, a maioria dos membros do Conselho, ele, na verdade, não faz nada se essa situação não for revertida, se a política de preços continuar sendo determinada pelo interesse dos acionistas privados. Eu acho que é uma coisa assim que combina uma certa pusilanimidade com um desrespeito a esses técnicos, porque passa a ideia para a população que o problema foi resolvido ou vai ser resolvido porque o presidente da Petrobras e o presidente e o ministro das Minas e Energias foram demitidos, quando todo mundo sabe que eles não têm responsabilidade. O presidente deveria assumir a responsabilidade dele, é ele que nomeia o presidente da Petrobras, é ele que nomeia o presidente do Conselho Executivo, é ele que nomeia a diretoria. Então ele assume a responsabilidade, mas ele age como o presidente do time, que quando o time vai mal, ele demite o técnico. Poderia se demitir, mas ele demite o técnico. Ele diz, olha, o responsável pela situação, não, o técnico não contratou os jogadores, o técnico não montou o time, mas a diretoria sempre demite o técnico. O presidente da República demite o ministro, ou faz com que o ministro se demita,
e depois demite o presidente da Petrobras. É um gesto muito errado que não vai resolver a situação e ele vai continuar tendo essas dificuldades em relação ao preço dos combustíveis, porque isso a população lembra todo dia, uma vez por semana você vai num posto, você vai no mercado e está lá o resultado dessa política de preços da Petrobras. Aldo Rebelo, Pensa Brasil, que volta a conversar com a gente na semana que vem. Abraço! Um abraço!